Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um vídeo, primeiro vídeo dessa segunda-feira, primeiro vídeo dessa semana, como eu faço aí em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos. Vamos falar de Vasco, né? O Vasco que venceu ontem o Botafogo 2-0, venceu o Clássico em São Januário e avançou, né, para as quartas de final do Campeonato Carioca. O Vasco vai enfrentar o Volta Redonda. O jogo já tem data marcada, você vai saber aqui nesse vídeo. A gente vai comentar sobre a partida também, né? A vitória ontem do Vasco em São Januário, 2-0, né, contra o Botafogo, teve gol do Brenner, enfim. Falaremos sobre isso e falaremos também sobre mais um jogador colombiano que pode pintar no Vasco, né? O Vasco que já tem alguns jogadores colombianos no seu elenco e demonstrou interesse em mais um. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos falar de Vasco. Primeiro eu peço desculpas porque não teve pós-jogo, né? O pós-jogo vai ser mais ou menos aqui nesse vídeo, mas não consegui gravar ontem, depois de Vasco e Botafogo. Tava muito tarde, né? Como eu já disse em vídeos anteriores, não estou no Brasil e aqui onde eu tô é 4 horas à frente. Então quando o jogo acabou, já era aqui 1 e pouca da manhã, e aí não deu para gravar, né, esse pós-jogo, mas enfim, vou comentar sobre essa partida aqui, sobre essa vitória do Vasco. Eu assisti o jogo, o Vasco, o gramado atrapalhou bastante no início, né, o jogo atrasou ali o início, por conta da chuva, né, o Rio de Janeiro ontem chovendo muito. E aí o primeiro tempo ficou muito amarrado, né? Um jogo bem ruim ali no primeiro tempo, com poucas oportunidades, a bola prendendo bastante ali no gramado por conta das poças, enfim, o jogo até caminhava realmente para um 0-0, porque estava difícil de praticar futebol, né? Ainda mais do jeito que o Vasco costuma jogar, que é muito toque de bola, posse de bola, o gramado ruim atrapalha muito, né? Um gramado encharcado atrapalha muito, mas aí teve um lance crucial, né, no finalzinho ali do primeiro tempo, uma entrada do jogador do Botafogo no Cauã Barros, ele já tinha cartão amarelo, e aí o jogador do Botafogo acabou expulso. E aí o Vasco volta, né, para o segundo tempo com um jogador a mais. Aí as coisas ficaram mais fáceis, né, vamos dizer assim. O Botafogo, que já estava com uma equipe alternativa, né, porque já estava classificado. O Vasco também já estava classificado por conta do resultado do Flamengo, né, que venceu o Sampaio Corrêa. Mas aí o Botafogo com um jogador a menos, a coisa ficou mais fácil, o Vasco teve mais espaço e conseguiu consolidar, né, a sua vitória. Primeiro com o Brenner fez 1-0 ali pra gente, e um gol importante, né, assim, do Brenner, porque já era um jogador que estava pressionado, né, afinal de contas, na partida contra a Chapecoense em São Januário, ele perdeu ali umas 4 oportunidades claras de gol, né? Então ele estava pressionado já pelo torcedor, precisava marcar o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Esse gol aconteceu, o Brenner abriu os caminhos ali, fez 1-0 para o Vasco. E depois, no segundo tempo, numa cobrança de pênalti, né, Felipe Coutinho fez 2-0 e sacramentou ali a vitória. Depois que o Vasco fez 2-0 com um jogador a mais, o Botafogo sem forças, né, para reagir, foi apenas esperar o tempo passar para a vitória ser confirmada, né? Então, uma vitória importante, vencer um clássico é sempre muito bom. O Botafogo é um time que costuma perder, né, pra gente, ainda mais em São Januário. São Januário o Botafogo não consegue se criar. Ontem não foi diferente, uma vitória importante do Vasco aí, com gol de Brenner, como eu disse, para dar confiança para o jogador, e com gol de Felipe Coutinho também, que também precisa, né, e ter mais confiança, um jogador que a gente vai precisar muito aí durante a temporada. Com a vitória de ontem, o Vasco se classificou em segundo no seu grupo, e por isso tem o direito do mando de campo, né, na partida de quarta de final do Campeonato Carioca. Jogo único, né, essa partida, e o Vasco vai enfrentar o Volta Redonda, que foi o terceiro colocado do Grupo A. Então teremos Vasco e Volta Redonda nas quartas de final do Campeonato Carioca. O jogo será em São Januário, já está confirmado para o dia 14, próximo sábado dia 14, em São Januário. O Vasco enfrenta o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, jogo das quartas de final. O horário ainda não está confirmado pela FERJ, apenas a data, né? A FERJ deve
confirmar em breve aí o horário dessa partida, mas o adversário do Vasco nas quartas de final do Campeonato Carioca será a equipe do Volta Redonda, que dos pequenos a gente pode dizer que é o que costuma dar mais trabalho, né, para os grandes. Recentemente disputou a Série B de Campeonato Brasileiro, mas enfim, jogo único em São Januário. O Vasco tem a obrigação, né, de fazer o seu dever e avançar aí para a semifinal do Campeonato Carioca. Então, sobre o Campeonato Carioca é isso, né? Vitória do Vasco importante ontem, 2-0 para dar moral, vitória no Clássico, gol do Brenner, gol do Coutinho, e agora o Vasco enfrenta a equipe do Volta Redonda nas quartas de final do Cariocão no sábado, em horário a ser confirmado ainda pela Federação Carioca. É isso, né? Vamos lá, vamos tentar buscar esse título aí, porque mais do que ninguém, o Vasco é o que mais precisa, né? Voltar a ser campeão aí desse campeonato. Bom, vamos falar agora aqui de mercado da bola, né? O Vasco que nos últimos dias teve a chegada aí do Cuiabano. O Cuiabano até assistiu ontem o jogo em São Januário. O Vasco teve a chegada também do atacante Spinelli, que já falou ali como jogador do Vasco, mas ainda não foi anunciado de forma oficial, né? Tá resolvendo ali os últimos trâmites burocráticos, mas esse anúncio oficial deve acontecer em breve. E o Vasco busca a contratação agora de um volante, né? Não é segredo para ninguém que o Vasco quer contratar mais um volante para essa temporada de 2026, e o Vasco demonstrou interesse no volante colombiano Alan Loboa, do Independiente Medellín, jogador de 19 anos de idade, que é titular, né, da equipe colombiana, jogador que tem muito a evoluir ainda, né, jogador que está numa crescente, jovem, 19 anos de idade, aquele tipo de contratação que o Vasco até gosta de fazer, né. Então, é um jogador que entrou aí no radar do Admar Lopes, o Alan Loboa, do Independiente Medellín, mas não é uma negociação simples de acontecer. A apuração inicial é que as conversas não avançaram tanto assim, né? O Cruzeiro tem interesse também na contratação do jogador, mas o Independiente Medellín considera ele, né, um atleta importante no seu elenco e não vai facilitar a liberação do jogador. Então o Vasco demonstrou interesse nesse volante de 19 anos de idade, que atua no futebol colombiano, mas até o momento, né, o Vasco não está conseguindo avançar nessas conversas. O Vasco que tem alguns colombianos, né, no elenco, tem o Rojas, tem o Cuesta, tem o Andrés Gomes, chegou o Marino Inestrosa também, foram boas contratações, né? O Vasco tem dado sorte aí com jogadores colombianos nessa temporada e na temporada passada também. Demonstrou interesse mais um, mas essa negociação parece ser um pouquinho mais difícil de acontecer. A gente vai acompanhar aqui, é claro, tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. No mais é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, desculpa o horário, né? Realmente ontem foi um pouco mais difícil de cumprir. Tamo junto, um abraço, até a próxima, fui!